É bom também, boa noite, boa tarde, gente. É bom Boa também que parece que quando a gente tarde. fica muito tempo sem, quando volta, é sempre o primeiro encontro é mais tranquilo também. Assim, a gente não tem, parece que tantas Sim. coisas. Ah, mas só porque hoje é o dia que todo mundo decidiu entrar. Peraí, cadê? Karine. Oxi, trouxe aí. Aí. Olá. Boa tarde, Meu bem-vinda. Deus, gente, tá lotado. O que tá rolando hoje, amiga? Vamos lá. Não, tem gente que eu também não sei. Olá, olá. Bom, bora Gente, lá. Que rolou, né? Aquele de estar rindo aqui, gente, porque assim, a gente vem super, né? Toda vez, todo encontro ali, ó. Páginas e páginas de anotações, várias coisas. Aí nesse, eu vou, amigo, eu não consegui ler, e eu tô tipo, não, eu anotei umas coisinhas ali outras, e aí de repente todo mundo decide entrar. Foi bom, ok, né? Algo, eu, ok. A gente eu aceita. falei que vem aí alguma Não coisa. sei. Pois é, vem aí alguma coisa, claramente. Vamos entender, né? Ver o que que rola. Não sei se todo mundo conseguiu ler o livro, fazer a leitura, mas sintam-se muito à vontade, tá bom? Para participar aí, abrirem a roda, ou também, se só quiserem, perde ouvinte também, não fique, não se preocupem. Deixa eu agora, eu lembrei que eu tenho que abrir aqui o livro, gente. Tinha fechado tudo, meu computador ficou louco. Mas pelo jeito, esse tá sendo um horário melhor, né? As pessoas entrarem. Oi? Pelo jeito, esse horário tá melhor para as pessoas entrarem do que o antigo Sim, horário. senhora. Lá, página 232 até o capítulo 11. A gente vai começar a falar ali. Vou começar então, gente. Vamos lá. De genialidade, sexto sentido, imaginação, sexualidade. Esse vai ser o resumo, assim, de todo desse capítulo, né? E vocês, agora que estão chegando, assim, é doido, porque esse grupo, ele começou ali com o estudo do Evangelho de Madalena, e aí tem uma... A gente falou muito ali sobre a propriedade da imaginação, como esse mundo que ele existe, né? Ele é extremamente real e extremamente divino, né, também. Então, quando a gente acessa, a gente tá com esse contato direto com o divino, né? Na verdade, realmente uma inteligência, assim, superior que a gente acessa, e ali a gente contacta diversas coisas, né, para realmente trazer para esse mundo aqui tangível, assim, vai. Então, ele basicamente vai falar sobre isso também, né? Sobre a questão da imaginação criativa. E, gente, eu fiquei chocada que eu descobri um fato que eu não sabia, que tem pessoas, e eu tava falando com a minha irmã porque ela é essa pessoa, que tem um nome agora específico, isso que eu esqueci, mas que basicamente não conseguem ter visão, tipo, na tela mental, sabe? Se fechar os olhos, não consegue ver coisas. Vocês sabiam disso? Eu fiquei muito chocada, gente. Porque você tem isso, Karine. Ah, Não, eu já tive experiência com ayahuasca, cogumelo, eu não vejo nada. Eu sinto as coisas, mas ver assim, que nem chocada. cogumelo me faz ver essas coisas. Chocada, de verdade. Eu não sabia que isso existia. Existe. Eu descobri isso ontem. Fiquei bem chocada mesmo, porque, tipo, pra mim é isso, assim, eu pisquei, parece que eu fecho o olho e eu tô vendo TV, sabe? Tipo, parece, assim, Não, meu nítido. sonho. Eu não. Mas que louco também isso, né? Porque, enfim, são outras formas, propriedades de ver e sentir esse mundo imaginativo, porque é isso, você falou que vai para outros sentidos, né? Assim, você sente, Sim, que legal. Isso é legal. Eu queria sim. entender como funciona. Estou entendendo mais ainda, porque tá meio. É novo também para mim. Isso que eu achava que era normal, né? Depois que eu descobri que não é assim. Então, estamos descobrindo o contrário. É, Oi, Vini! Boa tarde. Bom, Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? tudo bom? Que bom você aqui. Mas, pois é, que doideira, então. Que loucura isso.
Mas, pois é, tem isso, e aí eu também fiquei nessa viagem, fiquei, gente, e aí eu fiquei pensando isso, né? Nossa, como é que funciona pra essa galera? Tipo, isso é meditação guiada, sabe? De que vai te falando pra ir vendo as coisas, tá? Que eu achava que todo mundo super fluía nesse negócio, e pelo jeito não, né? Mas aí também me veio essa coisa assim de, nossa, que legal, ainda mais legal a exploração dos outros sentidos, né? E aí, como perfumista, eu já fiquei pensando, gente, essa é uma galera muito legal pra pensar nos aromas, assim, né? Pra adentrar esses mundos através dos aromas, e assim vai. Não sei, mas achei super interessante. Tá bom, isso é só um adendo mesmo, porque eu fiquei muito chocada, assim, pra entender como vivem essas pessoas. Karine, depois você me diz. Como mais você for descobrindo, eu quero saber. Mas vamos lá. E aí ele vai falar, né, dessa ligação direta de imaginação, que é a ligação entre a mente finita e a inteligência infinita. E aí eu fiquei bem pensando isso, assim, o quanto na minha vida sempre é importante ter momentos simplesmente para sentar e imaginar. E há um tempo atrás eu achava que era meditar mesmo. E sim, também, mas são coisas diferentes. Então, tipo, eu via que eu misturava um pouco as coisas e hoje eu sei, assim, de uma via um pouco melhor que eu preciso, às vezes, simplesmente ir embora, fechar os meus olhos para imaginar. Para simplesmente imaginar. E depois ele traz até vários exemplos de pessoas que fazem isso, que têm essa prática. E realmente, assim, eu acho que, meu Deus, me ajuda muito em absolutamente tudo, 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 tudo na vida, assim. Então, mas aí eu deixei isso bem claro, assim, pra mim, que não é nem meditar, é literalmente imaginar mesmo, sabe? Às vezes é necessário fechar os olhos e imaginar. Deixar as coisas virem, enfim, nem que seja através desses outros sentidos, não necessariamente a visão, né? Mas enfim. E aí, ele vai dar muito o exemplo, né, ele fala do avião, enfim, mas a gente pode usar justamente, sei lá, águia, as aves, etc, né, nesse lugar de quanto o voo é alto, mas você acessa essa inteligência infinita, essa imaginação da qual ele fala. E aí, eu tenho percebido uma coisa interessante, não sei, assim, mas o quanto, por exemplo, eu me deparei muitas vezes com pessoas que os caminhos estavam abertos, e não necessariamente pelos caminhos estarem abertos, as coisas elas estavam acontecendo. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas acham que caminho aberto significa que as coisas vão vir, estão vindo, estão acontecendo, e etc, ou qualquer coisa desse tipo. Mas me veio muito na cabeça essa relação do caminho aberto ser o voo alto, sabe? É como se o caminho aberto fosse esse momento onde você consegue voar muito alto e entender algumas coisas, assim. Então é como se fosse um momento que clarifica aonde tem passagem e aonde não tem, sabe? Um pouco uma coisa assim. Ou aonde tem, de fato, mais passagem, aonde tem uma propriedade falando ali, te chamando por aquele lugar. Só que é isso, né? Esse momento do voo alto não é um momento que você vai agir, é aquele momento que você está vendo, que você está olhando, assim. E o momento dos caminhos abertos muitas vezes é isso também, sabe? Então, o quanto também não adianta. E aí, por que que... Tem uma vez que eu achei interessante, que eu estava fazendo umas tiragens mesmo para uma cliente, ela estava falando de um pessoal meio que fazia uns trabalhos espirituais, que ela não estava confiando muito, enfim, que poderia ajudar realmente as pessoas, tinha umas questões ali. E saía muita carta dos caminhos abertos com relação ao trabalho que esse pessoal realizava, assim. Só que vinha numa posição ali que era negativa, que era ruim, mas não era no sentido contrário, de tipo, que eles estão fechando caminhos ou coisa assim. E aí eu senti muito esse lugar, que era essa coisa do. É como se fizesse as pessoas voarem muito alto o tempo todo e só ficar ali, sabe? Mas e aí, né? E a propriedade de andar o caminho em si, de aí, a partir disso, realmente fazer as coisas acontecerem, e assim vai. Então, assim, essa que é a mesma coisa, né, da propriedade imaginativa, de você simplesmente ficar só na imaginação e de repente você ir ali e agir através daquilo que foi realmente visto, etc. Então é isso, né? Não adianta só ter o caminho aberto, que bom que ele tá aberto ali, que você sente que ali tem uma via, que tem uma coisa, e a partir disso, o que que a gente faz, então, né? Então, dessa coisa de realmente
o quão é preciso, né? E o tempo todo tá caminhando entre essas duas pontes mesmo, sabe? Assim, eu acho que é importante, assim, não ignorar nenhuma nem outra. Às vezes a gente tem essa tendência também de ir só para um lado, só para o outro. Esse é um momento da minha vida que eu só vou alto e só observo o tempo todo e depois eu só ando. Então, tipo, como seria a vida se a gente realmente começasse, talvez, a costurar mais cada um desses momentos e assim vai, sabe? O que para mim faz muito sentido muito com a sabedoria da Márcia Badia, que ela traz muito sobre a questão do fechar os olhos mesmo para conhecer novos mundos invisíveis, que para mim é basicamente isso aqui, sabe, que a gente está falando assim. E ela fala de fazer isso assim diariamente, várias vezes ao dia, né? Então eu fiquei pensando muito isso assim. E que para mim tem muito a ver, porque já até linkando assim, porque ele vai trazer, né, acerca da sexualidade ao longo desse capítulo. E quando a gente está falando, principalmente enfim, de nós, assim, ser mulher no mundo, eu vejo a sexualidade, essa sensualidade ligada muito à questão da presença mesmo, a corporificação, em estar se sentindo inteira e mais íntegra e segura, assim, no próprio corpo, para que as coisas possam fluir. Então, para a gente, o quão digno e importante é esses momentos de voar alto mesmo, assim, ao longo do dia, que é simplesmente fechar os olhos e se permitir ir, sabe? Tem um pouco essa coisa da guiança mesmo, e aí a gente começa a conseguir relaxar melhor o corpo e descansar também, sabe? A partir do momento que a gente vê-se também guiado por algo maior, né? Que não tá tudo, meu Deus, dependendo da gente, porque é isso, né? Ficar muito aqui dá essa sensação, né? Às vezes um controle exacerbado, assim, vai, e às vezes como se estivesse em direção também, alguma coisa desse tipo. Então, ao longo do dia, a gente realmente saber fechar mais os olhos, assim, às vezes sem nenhuma intenção, mas simplesmente fechar e deixar a criação aparecer e vir. Né? Como uma pessoa que tem muita ansiedade, eu digo que, assim, ó, é, uma das coisas que me ajudou muito na vida realmente foi isso, muito, muito mesmo. E aí, rolou um papo, porque aqui ele vai começar a dar exemplos. Inclusive, quem leu, né? Eu não sei se. Tem muitas coisinhas meio machistas, assim, que ele traz, que eu acho meio problemático, mas enfim, é isso aí. Vamos lembrar que é um cara, né? De novo, eu nunca lembro de quando é esse livro, mas enfim, tem todo um cenário ali. Cara, edição oficial original de 1937, né? Então, assim, que esperar. Mas vamos trazendo mais para dentro da nossa realidade, né? Mas ele começa a falar ali, né, de homens muito bem sucedidos, sei lá, aí ele traz o Lincoln, traz Napoleão, enfim, mas que falam que, né, esses homens, ele traz o Lincoln e fala que ele começou a usar essa imaginação criativa como resultado do estímulo do amor que sentiu ao conhecer a sua esposa e o estímulo sexual. E aí ele traz até que muitas vezes quando estava nesse lugar onde, vamos dizer assim, né, o amor encontrava todo o estímulo sexual e tudo mais, as coisas fluíam, eram homens que estavam se direcionando muito bem na vida, e quando claramente a razão chegava, assim, alguma coisa deturpava e queria ser muito racional nas coisas, e as atitudes começam a partir disso, né, dessa razão, assim, havia declínio. Era a hora que esses homens começavam, assim, a desabar, o império cair, tomar decisões muito lascadas, assim, muito erradas, e assim vai. Mas, nesse lugar, assim, eu tava conversando com uma amiga, por quê? Que eu acho interessante, né? Ela tava falando muito sobre o quanto, e aí isso serve de convite para todas, de observando, né, o quanto, de novo, a nossa atração por outras pessoas vai se modificando, quem são as pessoas que hoje a gente está se atraindo, qual que é a diferença, e aí, né, essa minha amiga me trouxe, nossa, eu ainda não sei muito bem o que significa, eu nem tinha lido o livro, assim, ainda, ela me trouxe isso há uns dias atrás. Ai, não sei muito bem o que significa, mas parece que eu estou me atraindo por homens que têm um semblante mais delicado, como se tivesse um feminino muito bem integrado. Enfim, ela começou a falar sobre isso e tudo mais. E aí a gente conversou, e etc. E aí no livro, nesse capítulo, ele traz muito essa coisa que eu achei bem legal, assim, do quanto quando esse amor toca a parte sexual, o semblante se tranquiliza. E a manifestação no rosto mesmo, sabe? Uma manifestação facial, assim, as expressões
se sutilizam, assim, se tornam mais sutis no mundo. E como a gente está falando, né, desde o início desse livro, assim, sobre, por exemplo, criar um negócio, né, do nosso dinheiro, de um trabalho que tem um propósito profundo, a gente está falando de amor profundamente desde o início desse livro, né, do colocar o nosso servir no mundo a partir de um lugar de um profundo amor, assim, uma profunda entrega, e essa devoção pra gente mesmo, pro nosso corpo, não é nada, não é numa coisa assim, enfim, mas com essa ligação divina dentro de nós, e por isso criar dessa maneira, criar esse amor. E eu lembro que quando eu tive a virada de chave, justamente porque eu era uma mulher muito apaixonada, né? Tudo me apaixonava, e era aquela coisa, era aquele fogo. E legal, isso é muito importante existir, né? Que nunca morra. Mas eu fui vendo que eu queria ir para um lugar mais harmonioso e mais tranquilo mesmo, assim, de tudo. E eu percebi que isso tinha a ver com tudo na vida, inclusive no meu trabalho. E aí as coisas começaram a virar justamente nesse sentido, né? De atração por outras pessoas que também cultivavam isso. E por que que elas cultivavam isso? Porque, mais uma vez, realmente elas tinham tocado de forma mais lúcida a importância desse amor na vida, sabe? E aí eu achei muito interessante, porque essa noite eu sonhei, foi engraçado. Eu sonhei com um cara que era tipo o Pablo Marçal, assim. E aí, eu não sei, ele é como se esse cara tivesse me sequestrado. E aí ele meio que tava querendo empurrar umas coisas, uma coisa, assim, tava uma coisa bem violenta. E aí eu sei que eu conseguia fugir. E aí eu desenvolvia, tipo, uma super ansiedade por causa desse cara. E, enfim, as pessoas me ajudavam. Foi um sonho muito louco, assim, eu acordei. E aí eu li esse livro e falei, meu Deus do céu, tem tudo a ver com o meu sonho, né? Porque o que é basicamente isso aqui? Ele vai falar sobre esse homem quando ele não encontra esse divino profundo amor mesmo. Que ok, aqui ele simboliza através da face de quando eles encontram essa grande mulher, ok. Mas assim, não precisa ser necessariamente isso. Mas quando o homem não encontra, né? Aqui, homem, todos nós, não encontramos ali o profundo desse amor, né? E a sexualidade se envolver e se tornar tudo uma grande união de uma coisa só, sem separar nada, assim, é muito fácil a gente começar a se violentar e ir para um aspecto muito violento de si, assim. E eu via que eu estava fazendo isso comigo, antes de ir para esse lugar, assim, mais profundo mesmo do amor. Chegou um momento que eu estava me violentando mesmo, até pelo meu próprio desejo, assim, a necessidade tão grande de ter, de fazer, de acontecer, que eu tava violentando meu corpo, né? Eu passava por cima de mim mesma, eu passava por cima das minhas próprias escolhas, assim, do que seria realmente imenso, profundamente bom e importante pra mim, porque eu achava que, não, preciso fazer acontecer, precisa ter as coisas, precisa. Ia passando por cima, ia passando por cima, ia passando por cima. Então, uma violentação muito profunda acontecendo. E quando você encontra esse amor, é natural que as coisas, elas também, elas se tranquilizem bem profundamente dentro de si, ao ponto de, inclusive, não se tornar uma urgência tão gigante, assim, no quesito de rapidez, né, de agilidade, de ter que fazer acontecer, o ter-se e o próprio construir aqui. E aí, isso é super recente pra mim, sabe, gente? Assim, no sentido de começar a construir realmente de um lugar tão sagrado que ele é calmo, ele é tranquilo. Eu não sei quando é que eu vou entregar isso aqui, que tá pra surgir, mas eu tô fazendo acontecer e eu tô me ouvindo. E eu nunca tinha feito isso. As coisas pra mim, elas sempre vieram de um lugar de tipo, vem tudo e eu já faço, já lanço, já vi coisa. Nunca tinha passado por um momento de realmente, assim, parar, silenciar e ser algo longo. Eu não sei quando é que vai sair, mas eu vou fazer isso aqui. E tá tudo bem. E aí, todo dia, ir nutrindo, realmente, isso aí que vai sair, né? Que é algo que eu acredito imensamente, profundamente. E ele falou isso em outro capítulo também, né? Que o aspecto da riqueza, ele não é essa coisa profundamente ágil e desbirocada. Ele é muito mais sutil e silencioso. Então é muito isso, né? Assim, e isso tem a ver justamente com o que eu estou falando, assim, com a urgência do desejo quando ela encontra essa calmaria, quando encontra também esse amor, esse aspecto mais construtivo da coisa, que vai num lugar mais profundo da gente mesmo para construir, né? Então, lembrar que sempre não tem jeito, assim, o quanto essa alquimia é profundamente dentro da gente mesmo. É muito, muito dentro da gente. Então, tanto que a conversa que eu tive com essa amiga foi isso. Falar, nossa, você percebe o quanto é, na verdade, uma mudança interna, profunda? Ok, tá acontecendo essa modificação da forma como você vê ali esses homens, mas
é sobre você, imensamente sobre você, assim. E ela tá vendo justamente isso. Nossa, realmente, os negócios que, o trabalho, minha forma de trabalhar, o que eu quero conduzir no mundo, tá todo indo por esse caminho mesmo, assim, que é mais amoroso, que é mais bondoso comigo também. É uma pessoa extremamente criativa das artes, então ela também é bem esse fogaréu, assim, e as coisas se assentando. Que eu acho que também é essa necessidade, assim, madura do construir, como eu estou falando, assim, sabe? Então, é isso. Outra coisa que eu anotei aqui, né, é que ele não trouxe nenhum exemplo, absolutamente nenhum exemplo de mulher, né, dentro dessa conjuntura de uma pessoa que teve ali um grande sucesso a partir, né, dessa integração do sexo com o amor, da não separação dessas coisas. Ele realmente só trouxe homens, e aí eu fiquei pensando que o óbvio, né, mas que precisa ser dito, sim, que, porra, né, o quão incrustado tá na psique dessa mulher ser justamente a grande inspiradora dos gênios, né? Então ele vai trazer muito sobre esses grandes gênios que tornaram grandes gênios porque havia ali essa mulher alimentando, né, a sexualidade, o amor, etc, etc. A gente já até falou disso aqui, que é a mesma coisa, né, a musa, a tal coisa, a inspiradora, etc. E aí, né, da necessidade da gente realmente sair desse lugar, assim, né, e realmente tornar-se. Então, enfim, pensar nesse aspecto bem profundo dentro de si, né? Que, ok, que bom, né, que esses homens conseguiram fazer isso, essa integração. E a gente, né? Por que que a gente não tá conseguindo? Porra, né? Porque tá tudo fazendo com que a gente não consiga, porque justamente uma das coisas que mais acontece, inclusive, é a nossa sobrecarga. Então, acontecendo essa grandiosa sobrecarga, mais difícil vai ser unir realmente profundamente aí esse amor com essa sexualidade, que vai levar a gente para esse lugar que a gente está falando ali, né, da presença, da tranquilidade do corpo, e assim vai. Então, a gente sabe que é um projeto muito bem arquitetado, no final das contas, realmente é. E por isso é importante, né, o se unir, o conversar, o se ouvir, para a gente ir encontrando saídas mesmo, sabe? E sempre construindo e tendo aliados, né? Que eu acho que tem sim muitos homens legais, assim, sabe, que conseguem também ter uma visão acerca disso, que ajudam justamente para que a gente não sobrecarregue. Homens que estão maduros, que também fizeram suas passagens, né? Então, por exemplo, sabe cuidar de uma casa, vão cuidar de uma casa, não tem que ficar pedindo as coisas, não tem, sabe, um adulto funcional bom, eles existem, então, assim, se envolver também, né, com esse âmbito da maturidade. Tava falando hoje também com outra pessoa que eu amo muito, que se separou, mas já uma pessoa mais velha, e começou a se envolver com pessoas extremamente mais novas, assim, e que tava vendo muitas pessoas em volta que estavam fazendo esse mesmo movimento. E eu falei, gente, olha que loucura, né, essa coisa. Então, e são pessoas que levam muito essa coisa justamente de ser a musa inspiradora e dessa sobrecarga, sabe? Eu falo, gente, olha só então, né? Olha as coisas como elas são. Então, que a gente consiga ir também encontrando na nossa volta e cultivando na nossa volta essas relações que também se inspiram nisso, também estão buscando esse local da maturidade profunda mesmo. E aí ele traz uma frase que eu achei legal, assim, que é essa relação que existe entre os desejos sexuais e os impulsos espirituais. Achei também uma coisa bem interessante, assim. Fiquei observando muito na minha vida, ao longo da minha vida, assim, como que foram os processos mesmo de atrelar essas duas coisas, né? Então, eu deixo aí também esse convite, assim, dos profundos desejos sexuais que vêm para vocês conseguem fazer, assim, essa aliança, né? E observar o quão relacionada está justamente com impulsos espirituais fortes que vocês estão dando na vida, ou que deram, se vocês olharem para trás e fazerem essa ligação, assim, eu vejo que os momentos, por exemplo, que eu tive maiores crescimentos espirituais, maiores impulsos, foram momentos onde o desejo sexual e tudo que tangia esse mundo estavam muito profundos, assim, estavam ecoando muito forte. E deixei até um parêntese, assim, para que isso se cuide, assim, para não virar um eterno adolescente, que isso é uma coisa que eu sempre falo também, né? O adolescente, ele é muito importante, sim, na nossa vida, e sempre vai ser, assim como a criança, etc., que exista na nossa psique,
mas também permanecer nesse lugar, né, onde tudo é um impulso, né? Tudo é esse impulso, tudo é esse desejo, também pode se tornar extremamente nocivo, né? Tanto que a gente está falando aqui dessa maturidade dos desejos, então, consequentemente, também amadurece os impulsos espirituais da coisa, né? Então, é como se tudo começasse realmente a corporificar de uma forma mais tranquila, mais assentada mesmo. E aí é muito legal ver também esse movimento acontecer e ver como isso também impacta no nosso financeiro. Porque antigamente eu tinha muito mais flutuação financeira, por exemplo, quando era dessa maneira. Mas então, enfim, quanto mais a gente vai assentando essas coisas, o quanto também isso impacta financeiramente falando, e assim vai. E aí eu notei isso que eu falei assim para vocês, dessa questão realmente de perceber, observando mesmo, assim, as pessoas à minha volta, mulheres que são extremamente magnetizadoras, essas que você fala, meu Deus, essa mulher tem ali o borogodó do negócio. E eu lembro que na época eu tinha muita crise de ansiedade, né? Eu tinha pânico. E aí eu fui parar para observar essas mulheres que eu via, né, que tinha essa força magnetizadora muito forte, que aqui ele vai falar que justamente são as pessoas altamente sexuadas. E aí eu fui observar justamente isso. Gente, o que essas mulheres têm em comum? E aí é isso que eu falei. O que claramente elas tinham em comum, gente, era um sistema nervoso tranquilaço. Foi, gente, olha que doida, assim, era nítido, sabe? Eu observei isso aqui. E assim, e aí o mais interessante foi observar muitas vezes que esse sistema nervoso, ele era tranquilo, não porque a vida era muito de boa, ou eram pessoas que não estavam em contato com, não, sabe, tipo, mães, estavam lá assim, ó, inclusive com questões com o marido, um monte de problemática, e ainda assim não perdia. E aí eu fiquei muito de olho nisso, assim, sabe, pensar, opa, existe algo aqui, então, que você consegue acessar, penetrar nessas camadas da vida, que mesmo se em volta tiver um caos, mesmo se ainda existe um lugar aí de presença infinita, ainda existe um lugar onde o corpo se tranquiliza, ainda existe um lugar, sabe? Porque eu falo porque na minha cabeça era impossível, sabe? Tipo, isso não existia. É, pô, eu sempre realmente trazia muito pro externo, era uma época que eu tinha muita raiva, assim, das coisas da vida, de forma geral também, então, assim, eu não aceitava, até que eu fui vendo que, opa, talvez tenha algo aí que eu só não tenha entendido realmente, sabe? E aí, assim, não falo que eu tenho entendido 100% não, porque eu ainda tenho minhas raivas, minhas coisas, assim, meu sistema nervoso não é tranquilaço, sabe? Mas já tá melhorando, sabe? Tem um lugar aí que tô acessando, mas que talvez, como eu disse, assim, de forma prática, acessar isso também através disso que a gente tinha falado, de ao longo do dia ter mais os momentos de fechar os olhos e respirar e sentir aí um pouco esse corpo, realmente trazer presença e vida pro corpo, ajuda demais, ajuda mesmo, ajuda mesmo. E aí a gente vai na contramão de todo esse sistema que realmente quer sobrecarregar para que a gente seja sempre, inclusive, essas grandes musas e não a pessoa que vai ali também inspirar a própria vida e fazer acontecer no mundo, né? Porque, né, gente, vamos combinar que também acho que não existe sobrecarga maior do que ser o grande depósito de projeção de um gênio, vamos dizer assim. Que a sobrecarga maior que essa, caramba! Olha, difícil. Isso aí, energeticamente, é um peso. Porque imagina, aí você carrega todo o peso humano da falha também desse homem. Então, a partir do momento que ele começou a falhar, ou a partir do momento que tem alguma coisa também de errada comigo ali. Então, assim, ufa, né? E talvez se a gente pega esse poder de volta nas mãos, né? E de volta pra gente, eles também vão ter que fazer isso, não é mesmo? Então, vai virar menos aí uma coisa de jogar um em cima do outro, né? E mais a gente partilhar profundamente a própria força em questão para fazer as coisas acontecerem, né? Porque, claro, não tem problema nenhum um fortalecer o outro, etc, né? Mas você colocar aí realmente, né, a força isso, do seu gênio, da sua criação, etc., a sua força motora toda em cima de uma pessoa é doideira, não é mesmo? É bem doideira, assim. Então, que a gente vai realmente ativando isso aí. Aí, outra coisa interessante que ele traz é o quanto essas pessoas que são altamente sexuadas ao longo da história foram vistas como amaldiçoadas. E aí eu pensei muito na bruxaria mesmo, assim, nos bruxos, na bruxaria, né? Nessa coisa de
de ser maldito, ser mal visto, ser malquisto, de serem esses seres aí amaldiçoados e tudo mais, por ter essa ligação imensa e profundamente com a natureza, que é toda isso que a gente está falando, assim, né, dessa ligação com a imaginação, com a criação, né, e etc. Então, eu vi, acho que isso foi na página 242. Deixa eu até indo aqui, gente, só porque eu tinha anotado um negócio também, era para ler. 242. Enfim, mais disso, né? De estar bem resolvido mesmo profundamente, assim, da relação com o nosso corpo, da relação com a nossa natureza. Esses dias eu tava vendo um vídeo, gente, de uma moça. Vocês devem ter visto esse bafafá que deu ali da camisa da Copa, o desenho do Bafomé, bababá, babá, babá, babá. E aí, uma moça, assim, com mais de 1 milhão de seguidores, eu até conheço ela, ela é da radiestesia, enfim. Tava fazendo um vídeo sobre isso, e aí ela foi falando, né, o quão absurdo era aquilo, porque claramente aquela camisa gerava mal-estar nela, porque era uma ligação com o demônio, e sei lá o quê. E aí, né, vai falar ali, vai mostrar o vídeo ali dos criadores da camisa, né, eles se inspiraram, não sei se vocês sabem disso, mas eles se inspiraram em um sapo, né, na figura de um sapo lá, não lembro, não vou lembrar qual espécie que era, mas esses sapos que tem muita peçonha, né? Então era para trazer realmente na camisa essa coisa do cuidado, né, com a gente, porque nós somos bons e assim vai. E eles trouxeram a figura desse sapo. E aí, olha só que interessante, né? E aí ela falando, né, que quanto ela sentia realmente mal, sentia o diabo, na real é o que é a natureza. Então é isso que a gente tá falando, sabe? E ela estava se sentindo profundamente mal com isso. E aí ela lá no gráfico medindo, nossa, olha aí, ó, infelizmente meu pé não deu 100% aqui, que essa camisa, jura, que essa camisa foi projetada realmente como o ápice do mal, e que sei lá o quê, mas, gente, olha que doideira! E é por isso que até hoje queimam-se pessoas mesmo, porque assim, né, as bruxas seguem sendo queimadas, porque olha isso, cara. Olha essa visão. Então, de novo, né, esse sistema assim profundo de corrupção, de colocar o diabo no corpo, de colocar o diabo na natureza, é real assim que as pessoas se sentem mal mesmo quando a coisa estar o mais ligado possível com a natureza. Enquanto as pessoas querem realmente limpar isso. Então, de novo, é uma proposta eugenista muito forte, muito profunda, e ela acontece dentro da gente mesmo até acontecer fora, né? Primeiro ela realmente vai acontecendo dentro e segue acontecendo. E aí até compartilhar para vocês uma experiência que eu vivi esses dias, porque foi muito fantástica, que tem a ver com isso, assim, da natureza. Eu fui viver com uma perfumista uma experiência olfativa às cegas que eu não fazia há muito tempo. Então foram só com cheiros que eu nunca tive contato. E eram cheiros muito raros. E tem um cheiro, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o musk, né, que é o amiskar, que antigamente ele acontecia, a retirada dele era bem conflituosa, né, porque você tirava ali do cervo, do macho, realmente tirava a glândula dele, era bem torturante, assim, não era uma coisa legal. Mas hoje em dia, como eles fazem? Quando esse cervo entra ali no processo de cio, vamos dizer assim, ele começa a se esfregar na casca da árvore. E aí eles retiram essas cascas e fazem ali o processo de, enfim, para retirar ali o odor. Gente, eu senti o cheiro desse negócio. Ela não falou do que era, né? Ela só deu ali para sentir. Eu senti, a primeira coisa que me veio foi, nossa, bruxaria. Isso aqui, ó, é bruxaria das boas, assim. É a coisa mais bruxesca que eu já cheirei. Vocês já entraram em essas lojas de, mesmo loja de macumba, assim, loja que tem aquele cheirão de incenso, assim, exatamente aquele cheiro. Exatamente aquele cheiro. Assim, aquele cheirão de incenso, assim. Você fala, meu Deus, não é possível. E era ele natural. Era aquele cheiro. Tipo, maravilhoso, assim, era um negócio surreal. Veio do sexo de um bicho. Era muito cheiroso. Era um absurdo, assim, era um absurdo. Tipo, era um troço que tomava realmente o corpo todo, sabe? E é isso, extremamente bruxesca, enfim. Depois que ela foi me contar, eu fiquei chocada que era esse o cheiro mesmo, assim. Mas muito incrível, é isso, profundamente aromático, profundamente aromático. Provavelmente para algumas pessoas vai ser profundamente perturbador. Justamente por isso está falando, né? Assim, essas pessoas que renegam muito esse lugar, é isso, né? Renegam todo o aroma também que existe nisso, né? Aroma é todo um aspecto frequencial e assim vai também.
Então, enfim, uma loucura. Então, desde sempre, realmente, né, as pessoas que têm um contato ali bom, elevado com tudo isso, muito ancorado, vamos dizer assim, são vistas como algo a ser perigoso, né, algo a ser limpado, algo a ser assim. E continuamos assim, claramente, nada mudou. E aí, na página 245, eu anotei. Ah, eu anotei uma que foi basicamente isso que eu falei, assim, mas aqui tá a parte escrita. Que eu dei esse exemplo ali, né, que eu falei até do Pablo Marçal, no meu sonho. Mas quando dentro da gente, a gente acessa simplesmente aí essa, essa vontade apenas do ter exacerbado, que é tudo que eu tava falando ali, desse homem ali também, né, dessa figura desse homem quando não amadurece, quando não encontra, não contacta esse amor, o quanto se tornam pessoas realmente perigosas, assim. E aí aqui ele fala desse próprio desejo do agradar e ter uma mulher, né? Que quando essa é a base, né? Quando o motivo é simplesmente aquele sexo, esse desejo, ter ali, esse homem, ele pode roubar, mentir e até cometer assassinato. Ele fala assim. Mas quando a emoção desse profundo amor se mistura com a emoção do sexo, esse mesmo homem orienta suas atitudes com mais sanidade, equilíbrio e razão. E aí, de novo, volto pro meu próprio corpo, sabe? Então, o tempo todo eu deixo aqui também para que vocês façam esse exercício de voltar para si, assim, internalizar mais essas questões. De novo, realmente, todas as vezes que eu tava simplesmente muito entregue, só nesse lugar, só nesse lugar, só nesse lugar, eu tava completamente assim, ó, birulei das ideias, assim. As coisas, sabe? Muita dificuldade com rotina, muita dificuldade com clareza, com foco, com estar mais alinhada, mais equilibrada mesmo. E, de novo, isso não é necessariamente só você estar desenvolvendo amor por alguém, por uma pessoa, para que as coisas se alinhem dentro de você. Não, é um lugar que você encontra dentro também, assim, profundamente falando. Mas é claro, a gente convive um com os outros, faz parte do humano, o amar, o se envolver. Ela estava até falando disso também, que é uma discussão que tem vindo muito, né, sobre a geração Z, né, que está se tornando pessoas aí que não querem se envolver nunca, e o quão nocivo isso pode ser, e aí falando muito da questão do celibato, né, eu sou uma pessoa super a favor do celibato, né, até um nível, assim, que seja bom, seja importante para você, que você vá sentindo no seu corpo, claro, tudo certo, mas ali, né, como estava sendo dito, tá indo para esse caminho do não se envolver mesmo, né, porque na verdade está todo mundo com medo profundo de se envolver, né, tá com medo profundo do que é que pode dar, que é, na verdade, esse medo profundo do ser visto, né, do desagradar, do agradar, de tudo, na verdade, que envolva essa experiência humana, né, e aí como é que a gente vai realmente cultivar amor, né, se o amor tá justamente na experiência de faltar, de falhar, de etc, né, e aí dentro disso tudo, ainda assim caminhar, ainda assim aceitar e ver beleza, né, em tudo isso, que é isso, né? Não tem como realmente o estar com o outro, essa própria ação do misturar, né, a emoção do amor com a emoção do sexo, muitas vezes vai trazer desconforto, assim, muitas vezes é desconfortável, porque dá um certo medo, porque dá um certo, ai meu Deus do céu, isso aqui, porque é de fato muito poderoso, e às vezes o poder ainda dá medo na gente em alguns aspectos, vários, em vários aspectos, na real, ainda dá medo. Então, assim, e aí, né? O quanto a gente vai se permitir viver e talvez seja tudo certo, assim, porque eu também não sou a favor de você sair fazendo coisas que você tá com muito medo, mas como que a gente pode começar a voltar a fazer isso de uma forma mais gentil, sabe? Talvez esse ato amoroso de se apaixonar, aí vou ser bem, né? Mas é isso, mas tipo, se apaixonar por uma árvore, se apaixonar pelos animais, pela grama, pelo seu dia a dia, por respirar, por estar aqui, mas voltar, né, nesse processo de profundamente amar e se sentir amado, porque é isso, né? É muito difícil competir com estar sozinho com, sei lá, a tela do computador vendo Netflix todos os dias, sabe? Realmente, que desconforto que vai ter isso. Claro que uma hora vai ter, né? Mas, assim, o estar supostamente em embate com o outro, né? O ser visto e ver, etc., exige muito mais. Mais que a gente permita justamente para que essa alquimia aí possa acontecer, né? Porque eu acho que ninguém estaria aqui, inclusive, falando de dinheiro, falando de riqueza, se a gente não tivesse se permitido interagir, ser vista, ver, crescer, se desenvolver, né? Porque como que a gente vai falar do profundo humano, assim, dessa materialidade, que aqui a gente está falando do enriquecimento em todas as maneiras possíveis,
né? Se a gente não estiver falando dessa estrutura do amor, né? Dessa estrutura dos amantes, inclusive, que é aqueles buscadores, né? Aqueles que profundamente amam, que é aqueles que profundamente buscam a si mesmos, ao outro, e assim vai, né? Então, ele mesmo fala que, sim, existem aí homens que se tornaram profundamente bem-sucedidos, simplesmente com esse lugar da razão, e etc., mas se tornaram bem disfuncionais também. Foram para caminhos muito destrutivos, né? Foram para caminhos extremamente problemáticos, sei lá, é isso, homens que acabaram, enfim, usavam do álcool e aí morreu, sabe, cirrose, enfim, várias coisas assim que foram se tornando profundamente autodestrutivas, né? E aí, aqui eu tava falando de um sonho, da coisa da expressão do amor com o sexo suavizar, modificar, e aí ele traz uma frase assim para finalizar que eu achei bem legal, que é: quem não pode ser estimulado por grandes realizações através do amor está perdido. Ele traz isso, assim, ele fala que está morto, né? Ele está morto mesmo estando vivo. Mas é literalmente isso, que é isso tudo que a gente está falando aqui. Né? Se a gente não conseguir criar esse estímulo tão grande, tão profundo para realizar no mundo através desse amor, seja da forma que você conceber aí, como for, deu ruim, né? Mas assim, eu boto fé que sempre há tempo. Aí, ó, minha câmera sumindo, pra variar. Mas eu boto fé que sempre há tempo, assim, né? E se a gente tá aqui é porque não estamos perdidos. Mas existe essa grande problemática. Gente, minhas anotações acabaram. Falei em tempo recorde o que eu tinha, que não era muito. Provavelmente minha câmera não vai voltar. Kelly, você quer trazer algo? Algo. Vou falar em cima do que a senhora falou aqui. Ela fez algumas anotações, achei magnífico, primeiramente, né? Que a senhora conseguiu unir muitos conceitos e, inclusive, lembrar do aspecto da música, porque eu acho que em vários momentos desse livro isso vem muito à tona, porque ele cita muito esse local da imaginação e da criatividade, e dessas coisas que para nós é natural, né? É a nossa psique, né? A psique feminina. E aí eu estava fazendo justamente essas anotações e, inclusive, achando assim essa leitura dessa semana muito alinhada com muitas questões que já estavam vindo para mim. Então, mesmo não tendo lido, já tenho um monte de coisas a serem ditas aqui para agregar. Mas eu coloquei primeiro aqui, você ter citado que caminho aberto também, momentos de tomada de consciência. Isso é muito bom, porque a gente tem, novamente, sai desse aspecto do ter e fazer, e executar, e produzir, e vindo até mesmo para nós, né? Porque aqui estamos todas mulheres. E essa coisa do feminino, da subserviência, da gente sempre ser treinada para tal e sermos sempre as musas. Então, é como se a gente fosse uma grande fonte jorrando para todo mundo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Cansativo, né? E aí, quando essa mulher ela vai e ela decide que ela quer construir um império, que ela quer construir um negócio, que ela quer essa estabilidade financeira, que ela não quer depender de outra pessoa, nem sempre vai vir de um local de dor, né? Hoje em dia a gente já tem mulheres já assim muito bem decididas que independente do que aconteça, elas querem essa realização pessoal. Só que aí a gente vai passar na vida dessa mulher, mesmo ela não sendo mãe, mesmo ela não tendo um monte de outras coisas que outras mulheres têm, ela ainda trombando com esse local, né? De, nossa, eu tenho que me derramar para muitas pessoas, sabe? Eu vejo muito, e aí eu vou citar, né, a minha maternidade, como esse processo de até quando a gente tem que ser compreensiva com todo mundo, sabe? Até em que momento nós vamos fazer esse papel de conciliadoras e compreensão, e, sabe, extrema compreensão e tá ali sempre mediando todas as coisas, sabe? Para o qual a gente foi ensinada. E quando eu digo ensinada, nem sempre o nosso pai ou a nossa mãe falou pra gente. Mas a gente tem isso como herança inconsciente, uma herança coletiva, né? De que, olha, o papel de vocês é sempre tornar as relações mais fáceis de lidar. E aí, quando nós vamos ler a história de homens de sucesso, bem nessa linha de pensamento dele, você vai ver muito sendo citado, até quando eles enaltecem as esposas, as mulheres da família, muito nesse local de a minha esposa, ela sempre esteve ali, sendo a grande conciliadora, sendo, sabe? Não que a gente deva, de repente, ser grandes rebeldes no sentido de, também não vou concordar com nada, e não. Mas existe ainda um local onde a gente não desceu desse posto de musa.
entende? Aí eu gostei muito que você falou, sermos as nossas próprias musas. A gente está precisando ser a nossa própria musa, né? Porque parece que não sobra tempo, nem espaço, nem lugar, nem como. E de repente algumas mulheres elas vêm aqui para a mesa de atendimentos, né? Para a internet expor que mesmo quando eu quero, eu não tenho como fazer isso, porque daí não tem, meu tempo não sobra, não sei como fazer isso por mim. Né? E é uma coisa que a gente faz de forma inconsciente. Então, dessa vez, nesse estudo em específico, eu gostaria de trazer esse questionamento para a gente, muito realmente ali dos papéis masculinos e femininos e também da nossa psique, né? Porque a gente ainda está conversando a partir desse local de a mulher é uma grande ponte para você se chegar num sucesso, sabe? Ter uma esposa e ter uma família, ter uma boa namorada, ter mulheres ao seu redor que vão trazer para você a inspiração, os momentos sexuais. Mas porque ainda estamos buscando no externo essa ponte, entende? Porque que ainda é o outro que nos leva a esse local. A Marcela citou muito, isso é dentro da gente. Eu estava lendo um livro magnífico, vou deixar de indicação para vocês, que se chama Ânima e Ânimos, do Hélio Couto. Esse tema ele é muito falado, só que a forma como ele trouxe no livro é muito maravilhosa. A cada página eu estava tipo assim, meu Deus, bum, sabe? Tipo, bum. Porque eu já li conceitos de ânima, Marcela e eu já demos aula sobre isso. O grupo de estudo, né? E o jeito que ele trouxe é muito bom, gente. É justamente esse local de a integração não tem que ser feita dentro. Esse feminino, esse masculino que a gente tem, né, mania de chamar, e a mania mesmo, né, porque já chegou o momento da gente nomear de outra forma, mas ainda assim, esse feminino, esse masculino está dentro de você. Então você já tem a ponte do teu enriquecimento a partir da inspiração, a partir da sexualidade alinhada, e também a partir da disciplina, da força, né, do se impor, do decidir, do pôr limites. Mas por que a gente ainda está utilizando-se do outro? Entende? É sempre externo. Então, quando esse homem ele não encontra a musa inspiradora dele ali, linda, maravilhosa, conciliadora e romântica, bom sexo, que o torna gênio, como Marcela disse, que deixa eles criativos, que deixam eles, inclusive, até alguns ali mais românticos, nossa, mas aí a sensação de ter uma família, construir um império para minha família fez com que eu vencesse na vida, entende? Mas porque quando está em desequilíbrio, aí vai tender para onde? Para essa sexualidade desalinhada, sabe? Hipersexualização do outro, o querer sexo e sexo, e pagar por sexo, e corpos, e corpos, e corpos, e muito álcool, porque no momento ali que você está no teu vício, né, você consegue entrar num local de prazer cerebral, tudo isso que era para uma mulher te proporcionar e ela não te proporcionou, entende? Por que a gente ainda está falando disso? Nós mulheres também, em alguns círculos, em alguns grupos seria importante ter um homem que me passe segurança e que eu me sinta isso e aquilo, mas porque o outro ainda é essa ponte, sabe? Para construir minha estabilidade, ter uma família X, uma família Y. Mas eu quero um homem que, de repente, eu não vou entrar em termos que são funcionais, porque isso é o mínimo, né? Uma pessoa funcional para a gente se relacionar. Mas eu falo mais desse local de essa integração, ela é dentro de nós. Do mesmo jeito que em muitos momentos a gente é ainda musa, existe também esse homem que dentro de nós nos proporciona o crescimento, o enriquecimento e tal. Só que, claro, né, como a Marcela disse, foi muito, muito intencional falar somente de ser a mulher, essa ponte, precisar que a gente se treinasse para ser grandes musas, né? E eles treinassem para conseguir uma grande musa. Só que agora chegou um momento que a gente está mais assim, queremos oferendas, porque se é para a gente ser a musa da vida de alguém, ao menos, né, dignidade no culto, né, dignidade no chamado. Lá os gregos eles falavam muito de você sentar, ter um momento de inspiração, cantar para as musas chegarem, né, cantar para essa inspiração chegar. Marcela falou, senta e imagina. Só isso que a Marcela falou como ferramenta de muitas coisas que vocês querem resolver dentro do processo de trabalho de vocês, da vida de vocês, porque, querendo ou não, nossa vida pessoal afeta o nosso negócio, o nosso trabalho, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, faz dinheiro, ganha dinheiro, lida com dinheiro. Se vocês querem resolver problemas desse campo aqui, muito da matéria, lembre-se desse momento aqui, com a musa inspiradora que é você, tá? Somente vocês, só você e ninguém mais. Família, filhos, parceiro, parceira, muito bom. Contribui com a tua comunidade, realmente te enriquece em várias formas, só que a gente precisa realmente desvincular o local sabe, o outro é sempre a minha ponte, porque daí quando o outro não está, o que eu faço? Entende?
Se esse meu companheiro está ausente, se essa minha companheira está ausente, o que eu faço quando eu preciso resolver um problema? Então, buscar essa ponte interna, que seria o que ele citou antes, que é a conexão com a mente infinita. Gente, a imaginação, ela nos proporciona visualizar coisas que a gente não consegue ver aqui, ó, na realidade, né, palpável. Dentro da nossa imaginação, e aí para quem não enxerga, não tem essa coisa mental, a gente vai trabalhar com sensações, né? Você não vai ver nada, mas você vai ter uma sensação de que é alguma coisa, entende? Esse local, ele tira todos os limites, as barreiras da matéria. Sabe, não tem as paredes, de fato, não tem as pessoas com determinados humores. Tem muitos, novamente, gênios que canalizaram coisas na Terra desse local, da imaginação. Então, se não tivesse esse problema, se eu não tivesse a questão locomoção, a questão perfil com poucos seguidores, a questão morar nesse bairro, se não houvesse todas essas barreiras que você tem na matéria, como você resolveria essa situação? E aí deixar essa mente brincar mesmo, para ela acessar, né, essa imaginação infinita, porque realmente a nossa imaginaçãozinha limitada, né, ela só vai ver o que tem aqui de possibilidade, sabe? Então, se eu tenho que mover esse móvel de lugar e eu tenho só esse espaço aqui, eu tenho que trabalhar com isso, sabe? Eu só tenho que pensar dentro desse limite. Mas quando você vai ali para um local para além dos limites da matéria, é aí que a gente tem as canalizações e Einstein entendendo tudo, quando a maçã caiu da árvore, sabe? Momentos meditativos, momentos imaginativos, momentos contemplativos também. Então, a integrar a natureza, que a Marcela falou, é isso. Não tem como a gente pensar em enriquecimento, a gente pensar crescimento de negócio, relação com pessoas, liderar, cuidar de pessoas, tudo. Qualquer produto, serviço que você entrega, sem ter esse... eu tenho uma coisa para dizer, acabou de me vir aqui. Sem pensar esse lugar, mas eu preciso de tempo, silêncio. Eu preciso de prazer. Eu lembrei que eu vi um vídeo, gente, essa semana que esses caras aí, esses grandes players, né, que te ensinam a crescer no seu perfil no Instagram, falavam assim, se vocês querem se tornar grandes empreendedores de sucesso, não sei o quê, vocês precisam ter 3 momentos de lazer na semana. Como se fosse uma coisa que você bota assim na rotina, tipo, na agenda, sabe? Quando, na verdade, o prazer é dignidade. Ter prazer e lazer é ter dignidade na vida. E a gente precisa, porque senão a gente entra em desequilíbrio. Então, não dá para ficar no campo do fazer, executar, pensar, racionalizar, fazer, executar, pensar, produzir, racionalizar o tempo inteiro. A gente vai pifar, a gente vai de novo se tornar ansiosos e transmitir essa ansiedade. Estava também fazendo um estudo que fala que você recebe a herança transgeracional aí dos seus parentes, né, herança familiar ali, de dores, de bloqueios, de traumas, não só a partir do DNA, mas também do comportamento. Então, eu não vou saber que o meu tataravô, ele tinha depressão. Nem ele sabia, de repente. Mas ele tinha comportamentos de lidar com o processo dele que foi transmitido na família. Então, de repente, ele não sabia que ele sentia aquilo, aí ele tratava os filhos dele de uma forma, aqueles filhos reagiram ao comportamento do pai, alguns se rebelaram, outros não pensaram, não quero ser igual a ele. Outro vai pensar assim, poxa, meu pai era muito fechado, então eu também não aprendi a demonstrar sentimento. E aí isso vai passar para o filho, que vai passar para outra pessoa e vai chegar em você. Então, a forma como a sua família ali reagia ao mundo, aos acontecimentos, às relações, como eles lidavam com as emoções deles, sabe, com processos mais resolutivos, práticos, tudo isso vai entregar um monte de herança para você, sabe, dos seus ancestrais. Então, a gente repensar a forma como a gente está lidando com tudo e entender que, assim, não é mais uma questão de romantização da vida, torne sua vida mais romântica, poste no Instagram seus momentos de lazer, de prazer, meditação, misticismo, espiritualidade. Nem é mais sobre espiritualidade isso, sabe? Nem é mais. Eu sentar aqui, ficar em silêncio, sentar lá no quintal, olhar para o céu, sabe? Tocar uma árvore que seja, não é mais sobre espiritualidade, gente, sabe? Essa espiritualidade romântica é sobre saúde. A gente precisa mudar as palavras, porque senão as pessoas elas não vão levar a sério. Ter momentos ali, de novo, contemplativos, onde você não precisa decidir nada. Eu até citei no último encontro que um dia eu simplesmente chorei quando alguém me disse, largue seus papéis, você não é nada nesse momento, ninguém. Nossa, eu estava precisando ser nada naquele momento. Então, na construção
do nosso negócio, do nosso enriquecimento, até mesmo do nosso relacionamento, que contribui para o nosso enriquecimento, se a gente não tiver muitos momentos de individualidade ali, mas essa individualidade profunda com a tua alma, sabe? Não é ser sozinho e comer o que você gosta sozinho, é você sua alma. E às vezes sua alma quer dançar, quer pintar, quer fazer coisas desse local mais criativo, que esses homens de sucesso, eles viam isso, gente, eles sabiam que existia. Toda vez que eles citam que, a gente vai tem momentos de jogos ali onde surgem as melhores ideias. A gente tem momentos com as nossas esposas onde surgem as melhores ideias. É no sexo que surgem as melhores ideias. Isso, na verdade, traduzindo aqui, ó, é momentos onde você tem prazer e lazer. E onde você se desliga um pouquinho de tudo que você tem para fazer e resolver, é onde vem as melhores soluções. Só que a gente sabe, né, que estamos aí no modo sobrevivência, muitas vezes a gente está em estado de alerta o tempo todo, parece que qualquer momento vai acontecer um grande perigo, e aí é o caminho que a Marcela falou, né, de subversivo, da gente agora voltar um pouquinho para trás e entender que, bom, antes eu achava que a ferramenta para resolver meus problemas era ser mais rápida para resolver logo eles, só que agora se eu for mais rápida, eu morro antes de resolver meu problema. Então, assim, não é mais essa chave. E a gente vai se treinar. Bom, se eu tô num dia difícil, tá dando tudo errado, igual eu e Marcela aqui para fazer essa aula, é agora que eu tenho que manter a calma. É agora que eu tenho que respirar. Não é eu tentar ser mais rápida que vai resolver. E, de repente, também, né, é o momento de eu chegar e falar com as pessoas, gente, olha, então, vamos fazer de uma forma diferente hoje para funcionar, entende? Porque a gente está parece que o tempo todo tentando superar alguém insuperável, né? Ou competindo com alguém invisível. E aí nunca vai dar para a gente entrar em contato com esse local aqui, imaginativo, essa psique maior. Não vai dar para seguir o que ele está falando no livro, simplesmente, né? E eu também coloquei aqui mais 3 pontinhos que você citou, Marcela, sobre o predador interno, gente, que é esse local aqui sobre também valer para o feminino cultivar o masculino, né? As características ali que a gente diz mais masculinas, seriam a nossa força, né? A gente também querer saber ser organizado do nosso próprio modo, entender que a gente pode conquistar a nossa independência. Sobre o livro que eu acabei não falando, né? O Hélio fala que a grande solução seria que a gente, cada um individualmente, conquistasse a sua própria independência financeira e emocional. Mas não assim, tipo, luta, vai lá e conquista. Você pensar que é ok esse local, sabe assim? Nossa, é muito bom eu me agradar, sabe? Eu lidar com as minhas emoções sozinha aqui, sabe? Ter esse processo, de repente, quando eu quero lidar na comunidade, ir para a comunidade, mas não terceirizar para o meu companheiro ou minha companheira. É muito bom eu pensar no crescimento financeiro para eu pagar minhas coisas, mas não nesse local de vou ser independente e nunca vou dividir nada com ninguém. Não, é só um pensamento ali onde você vai se alinhando pensando, a vida é assim. Ele até cita que assim, não se resolveriam os problemas do mundo com outras políticas que não fosse essa política. Independência emocional, independência financeira. Porque aí 2 pessoas que estão ok com isso, tudo bem eu ser independente emocional, independente financeiro do outro, aí eu posso amar o outro. Aí a gente não vai ter um conflito aqui. Eu tô ainda, né, digerindo essa ideia e tal, mas eu achei muito bom quando eu li, sim, eu fiquei muito... Porque eu tenho, a cada vez que passa com estudos ancestrais, chegado nesse local de compreensão mesmo, sabe? De, nossa, como é bom você estar no relacionamento e você não mais precisar que a pessoa, ela te responda na hora, do jeito que você quer, ou ela realmente concorde com o que você está falando, para então você se sentir bem. Então você se sentir amada, então você sentir que você está dentro de um relacionamento real, sabe? É muito bom agora ver o outro sendo humano e ele conseguindo ser humano comigo, né? Que daí quando a pessoa está fugindo muito de se abrir para você, o que está acontecendo aqui? Né? Por que ele tem dificuldade de falar? E aí eu lembrei do predador interno. Então, do mesmo jeito que os homens têm a musa, e quando eles não têm a musa, eles entram numa fossa, a gente tem um predador interno, irmãs. Então, se a gente não lidar com essas questões masculinas, também de sexualidade, o nosso predador interno ele se torna quem? Uma mulher extremamente raivosa, uma mulher despirocada mesmo. A gente vai ter momentos ali de cortisol altíssimo, onde a gente vai querer controlar tudo e todos, né? Ou se não é do nosso jeito, não tá bom. Então, pensa numa figura masculina muito revoltada. A gente vai personificar isso. Do mesmo jeito que os homens vai personificar essa figura feminina totalmente desequilibrada.
que é um romantismo exagerado, e depois uma sexualidade louca, sabe? Como se o prazer nunca está associado de prazer, e aí a gente vai, né, vai se desvirtuar para buscar o prazer em lugares ali. Enfim, não vamos adentrar nisso. E eu também coloquei aqui sobre você, né, ser a sua própria musa, mas uma outra coisa que a Marcela trouxe foi não colocar, nos colocar no trono da genialidade e a bruxaria discreta. Porque ela citou as bruxas e a bruxaria e como que a gente ainda hoje tem esse local de espanto com muitas coisas e ferramentas, né? E conversas, inclusive, como essas que a gente está tendo. Então, algumas pessoas entram no estudo e pensam, ai, como eu faço para enriquecer então? Fala aí. E a gente está aqui te falando que você vai ter que lidar com um monte de crença coletiva, um monte de processo social, um monte de processo aqui, ó, emocional, e sexual, e relacional. E aí a pessoa fala, poxa, não era isso que eu estava buscando. Só que a gente não está querendo se implicar com as coisas corretas. E aí o que acontece com as bruxas? Ainda hoje a gente precisa ser discreto. Por quê? Porque a gente sabe que há uma necessidade de você pensar todo tipo de ferramenta para você crescer, e não como ferramentas utilitárias. Marcela, amiga, não tô dando conta no dia de hoje. Como que eu termino de atender essas 5 pessoas aqui que tem? Se eu acabei de passar por uma situação difícil, eu tenho criança para criar, tô fazendo isso tudo sozinha. E a minha amiga me falar amiga, pega uma aroma X, sabe? Senta e escuta essa música. Em quantos momentos a Marcela me mandou uma música? Eu vim para essa aula sem ter estudado. E a Marcela falou um tanto de coisa que a minha espiritualidade está falando há 3 semanas. E eu não quero aceitar. Então, assim, existem ferramentas espirituais onde a gente não vê espiritualidade e as bruxas sempre sabem. E aí as pessoas, elas querem lidar com a matéria muito... eu acho que eu preciso do curso de marketing. Eu acho que eu preciso somente aprender vendas. Eu acho que eu preciso... Sabe, esses termos aqui muito limitados. Como que eu enriqueço igual aquele player, igual aquela dona da loja ali de roupas, igual eu quero ter uma loja de roupas? A gente vai ver somente na história das pessoas que enriqueceram essa parte mais prática. Olha, eu fui por aqui, aí eu vendi para tantas pessoas, aí eu me especializei nisso daqui. Mas, gente, tem um bastidor. Como que aquela pessoa estava lidando com as emoções dela dentro daquele processo de crescimento? Quem era a comunidade em volta? Quais eram as ferramentas dela? Fala também aí, né, que os Rockefellers, eles tinham o próprio grupo de médicos homeopatas, enquanto eles criavam a indústria farmacêutica. E aí, pensando nisso, o que essas pessoas elas têm de ferramenta no off que você não sabe? Sabe? Ferramentas realmente para lidar com coisas que a gente lida no nosso cotidiano, sabe? Como que eu faço para equilibrar os meus pratinhos? De repente é deixar o prato quebrar mesmo, sabe? Então, assim, a gente fala só a parte bonita. Às vezes eu tô lá postando meus stories e tal, e as pessoas, nossa, mas como dá conta de tudo, mulher, atender em um horário desse? Não, amiga, eu dormi de tarde para eu estar atendendo em um horário desse, sabe? Então, assim, eu tive que pensar que de tarde eu tava cansada pra caramba, eu não ia conseguir atender ninguém, então eu preferia atender de madrugada. Mas o off ninguém conta. O que eu faço quando eu tô ansiosa? O que eu faço quando eu tô desesperada? Para quais ferramentas eu busco? Sabe, é remédio que a gente está tomando o tempo todo? Quais são as consequências disso? Entende? Muitos questionamentos que a gente vai fazendo aqui e que muitas pessoas elas não querem ir para o lugar do natural, das ferramentas mais naturais, integrativas, porque elas ainda têm medo dessa bruxaria, sabe? É como se tivesse conjurando uma grande divindade, uma grande egrégora que vai movimentar e mexer com tudo. Então, não vou por aí. Não quero enriquecer assim. Eu quero enriquecer como todo mundo enriquece. Só que do outro jeito a gente está adoecendo, sabe? Então também urge a necessidade da gente falar de movimentos que a gente ainda chama de místico, espiritual e tudo mais, mas na verdade é só natural, para integrar nesse caminho mesmo de enriquecimento. Eu não imagino enriquecimento sem ancestral, sem espiritualidade, sem energia, sem pensar esses termos todos, sabe? Independente se as pessoas elas entendem, não entendem, gostam, não gostam. No final das contas, está todo mundo fazendo isso, né? Você está trocando energia com as pessoas, aquela pessoa que você falou, caraca, perfeita, a conversa foi muito massa, vai ser meu sócio. É que naquela hora rolou uma sinergia muito boa e você não entendeu o negócio, sabe? Teve toda uma história ali por trás de como aquela pessoa chegou até você e você chegou até ela. Então, a gente está realmente banalizando coisas que não deveriam ser banalizadas. Então, por isso eu gosto da nossa comunidade. Novamente, eu só vou falar aqui, ó, vamos nos colocar no lugar dos gênios, né?
Nós não somos mais as musas, nós somos agora gêmeas também. Irmãos, vocês também são gêmeos. E também são as próprias musas de vocês. Para a gente tornar essa balança mais equilibrada, de fato, sabe? Para a gente trabalhar o que a gente precisa. Como eu estava dizendo, minha espiritualidade tem umas 3 semanas que está assim. Você precisa se valorizar, você precisa voltar a dançar, você precisa se cuidar, você precisa ter prazer, você precisa ter lazer. E a minha cartomante, seu povo gosta de falar do amor, hein? Tudo que você pergunta, eles botam amor no meio. Ai, não quero, me deixa, eu preciso trabalhar, eu tô criança para criar. E aí eu chego aqui, mas ela fala assim, se não tiver prazer, não dá. Só me lembra as coisas que eu já sei. Então, assim, a dança, que seria o que eles vêm falando para mim, para de ficar pensando nas metas que você tem para fazer, mulher, vai dançar. Sabe? Para de ficar, ai meu Deus, eu não produzi hoje, por isso que eu não recebi dinheiro, vai dançar. Entendeu? Vai, bota sua saia, vai para lá. Por quê? Porque eu estava entrando aqui no local de sofrimento muito de só ficar presa nesse looping, né? E aí eu tô, não tenho um prazer no meu dia, sabe? Nada acontece, mas eu não tô me dando prazer. E aí eu entrei na aula e falei, vocês me trouxeram para jogar na minha cara. De novo. Ainda é por isso que eu gosto de comunidade. E pensei aqui comigo, que aprendendo hoje com vocês, né, aqui dentro, porque até quem não falou também está nos ensinando, o Ori de vocês está nos ensinando, podem ter certeza, é que realmente não existe enriquecimento, não existe eu chegar lá em cima, no topo do que eu acho que é o sucesso, de forma saudável, de forma que vai ser rica, porque riqueza não é só monetária, né? Eu preciso estar bem em todos os sentidos. Se eu não lembrar desse outro lado aqui, que é prazeroso, que é sexual, como ele falou, sabe? Que é o meu lado musa. Eu não estou sendo a minha própria musa. Enquanto a Marcela estava falando, a musa do outro, eu falei, caramba, Kelly, poxa, minha irmã, que vacilo, sabe? Você sendo aí o seu próprio cara e que luta, mas você não tá sendo sua própria musa, sabe? Não tá tendo um prazer, né? E aí eu falei, é isso. Não existe esse local, eles mesmos disseram no livro, então que a gente não banalize isso, mas que a gente também não coloque mais esse local dentro do relacionamento, dentro da outra pessoa, dentro, sabe? Sempre do outro. Que a gente comece a trazer essa linguagem diferente do no meu cotidiano, eu vou criar prazer, momentos sexuais, momentos tranquilos, momentos de imaginação, momentos contemplativos, e a partir deles eu também vou construir minha riqueza. E é isso. Muito obrigada. Inclusive, hoje eu tenho que agradecer, menina, porque, olha, me pegou aqui profundamente. Ai, que bom. Fico feliz. Amei tudo que você trouxe. Eu tô entupida, tá? Desculpa, vou falar foi. Mas eu amei tudo que você trouxe. Inclusive, achei uma força oxuzônica muito grande. Você trouxe o termo dignidade várias vezes. E dignidade, pra mim, é um território bem oxuzônico, assim. Bem oxu. E, e achei lindo, assim. Acho que conversa muito. Você falando, né? E eu acho que é isso, assim, de forma geral, tem uma coisa que é interessante, assim, que eu fiquei pensando, tanto no amor quanto no na nossa propriedade de enriquecimento, tem uma coisa que a gente passa muito, é a decepção. E é justamente na decepção que são as melhores horas, assim, pro amor acontecer, sabe? Então a gente vê que, por exemplo, é isso como a Kelly falou, é no momento ali que de repente a pessoa não me respondeu como eu queria que ela respondesse, que ela não falou do tal jeito, que ela não falou na hora, que eu sou essa decepção, que eu tenho essa hora milagrosa, fenomenal de integrar e de deixar as coisas muito melhor alinhado dentro de mim. E aí, financeiramente, nos nossos negócios também é assim. Isso é muito legal. Ele mesmo fala, né, que nesse processo de enriquecimento vai passar por muita quebra, por muita decepção e assim vai. Por que será, né? Será que não é exatamente como o amor? A gente passa pelo profundo dessas decepções, a gente se quebra, se lasca, as coisas não acontecem como a gente queria, etc. Para que a gente possa, de fato, de novo, retomar a força de uma forma mais sagrada, né? E alinhar e reintegrar mesmo, né? De uma maneira onde a gente faz as coisas acontecerem de jeito mais alinhado mesmo, né? Com quem a gente é, com o que a gente de fato quer fazer. Então, a gente se reapropriar mesmo, sabe? Da decepção, que seria ali, sei lá, a queda, ou enfim, com compaixão, porque querendo ou não, é uma maneira que a nossa criação interna tem também de fazer as coisas acontecerem
maior integração de fato, sabe? E isso é de uma grandiosa riqueza, né? Riqueza, como a Kelly falou, né? O aspecto da saúde, o espiritual nesse aspecto da saúde, né? A riqueza seria essa integração saudável, né? Eu vejo que é isso, riqueza é muito isso, para os nossos ancestrais é muito isso, né? A prosperidade, né? O coletivo, é essa é isso, essa saúde que ela acontece de forma integral, né? É rico a minha troca com o outro, é rico a minha troca comigo, é rica a minha troca com o meu corpo, com o que eu faço, com o que eu toco, com o que eu me nutro, né? Com a minha comida, com tudo aquilo que me alimenta também. Tudo isso é de uma grande riqueza, né? Uma grande riqueza. Então não tem a ver com acumular algo, né? Para os nossos ancestrais, assim como para a natureza, nunca foi sobre acumulação, né, o fator prosperidade, riqueza, nunca foi. Pelo contrário, né? É, tem muito a ver com justamente a articulação, a troca, a transcendência de determinadas questões, isso é riqueza, né? E através dessas riquezas vem também a material, né? Não é um papo para tipo, ai, gente, não é o material. Não, é o material. Também, profundamente, é demais, né? Isso não tá absolutamente nada separado, assim. Nem um pouco mesmo. Eu trouxe já vários exemplos de grandes mestres ali que eu tenho que são pessoas extremamente bem-sucedidas, se tornaram bem extremamente bem-sucedidas, porque não tem como, assim, desalinhar o profundo do crescimento espiritual com o profundo do crescimento material também, né? Então, que a gente vá fazendo essa integração, e tem essa grande frase que é um clichêzão, mas ela tá batendo o tempo todo, ela vem na minha mente, e ela vem em tiragens de baralho para as pessoas, que é o bom e velho há males que vêm para o bem. É isso que está falando. Há decepções que vêm para algo muito mais profundo e alinhado realmente acontecer dentro da gente mesmo, sabe? Dentro da gente. É aquela suposta perda, é aquela suposta rejeição, é aquele suposto não, é tantas supostas coisas que pareceram que eram um fim, e na verdade eram um grande, enorme alinhamento para que a gente consiga atingir uma postura por dentro que ninguém tira, sabe? Que ninguém tem a propriedade para arrancar da gente, que é a nossa dignidade, que é a profunda dignidade humana mesmo, né? Para que ela não esteja posicionada fora mais de nós, seja no que for, numa pessoa até um patrimônio material, não importa o que seja, né? Então que a gente pegue aí com propriedade de volta mesmo nas mãos. E é isso, gente. Acho que a Kelly caiu, mas deixar aqui para vocês. Boa noite, agradecer a presença de vocês. Voltem mais vezes. Muito obrigada. Um bom descanso para todas. Boa sexta, bom sábado. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Se não, então, um beijo. Obrigadão.